Olá pessoal, tudo bem? O tema de hoje é um assunto que acontece com muita frequência com pessoas que possuem plano de saúde no Brasil. Você já falou ou ouviu a seguinte frase: a gente paga caro por um plano de saúde e quando a gente mais precisa dele, ele não nos atende? Pois é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Eu me chamo Adelmo Schwindt Jr. e este é o seu canal Advogado Consultor. Apenas por curiosidade, os planos de saúde surgiram no Brasil por volta da década de 60 e ganharam popularização em decorrência do fracasso do SUS, o Sistema Único de Saúde, com má qualidade nos serviços e demora nos atendimentos. Claro que na época ter um plano de saúde era luxo para poucos, mas com o decorrer do tempo, as pessoas passaram a ter mais acesso aos planos de saúde, o que não significou necessariamente uma redução nos custos, nem mesmo uma diminuição dos problemas vistos no SUS. Tanto é que a lei que dispõe sobre os planos de saúde, a Lei 9.656, ela foi constituída apenas em 1998 e de lá para cá sofreu algumas alterações. Nas ações judiciais envolvendo planos de saúde que eu atuei nos meus 10 anos de advocacia, o discurso que eu citei no início do vídeo de que as pessoas falam que paga caro por um plano de saúde e quando mais precisa dele ele não atende, é comum entre os clientes. De acordo com o site da ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, só no mês de abril de 2020 foram registradas mais de 26 mil reclamações de operadoras médico-hospitalares, para se ter ideia do volume de insatisfação das pessoas em relação aos planos. Imagine a quantidade de pessoas que não realizaram reclamações perante a ANS. Dentre as causas que mais geram motivos de reclamação, eu elenquei algumas das quais você já pode ter passado, ou conhece alguém que passou, ou eu espero sinceramente que você não venha passar. Vamos a elas. A primeira é a famosa negativa de cobertura de algum procedimento ou medicamento sob a justificativa de não constar no rol da ANS. Bom, o rol da ANS é uma lista que contempla os procedimentos considerados indispensáveis ao diagnóstico, ao tratamento e ao acompanhamento de doenças, cuja lista é atualizada a cada 2 anos com a inserção de novas tecnologias em saúde. Ocorre que esse rol não é taxativo, ou seja, ele não é limitativo, definitivo, em que o plano de saúde consulta determinado procedimento solicitado e se não contiver o plano se exime da responsabilidade de prestar o serviço. O rol ele é considerado exemplificativo, significa dizer que ele constitui uma referência de cobertura mínima obrigatória pelo plano, não excluindo outros que se façam necessários por expressa indicação médica, desde que, claro, a doença que o consumidor possui não seja excluída da cobertura de forma contratual. Nesse sentido, inclusive o Poder Judiciário tem o entendimento de que não cabe aos planos de saúde definir qual o melhor tratamento ou medicamento indicado ao consumidor dos seus serviços, a ponto de negar a cobertura de algum tipo de procedimento solicitado pelo médico. O plano de saúde tem o poder apenas de estabelecer contratualmente quais são as doenças que são excluídas da sua cobertura. Mas, se no contrato o plano de saúde não prevê que determinada doença é excluída da cobertura, ou ainda se ele prevê expressamente que alguma doença é acobertada pelo plano de saúde, ele deve cobrir todas as despesas do tratamento escolhido pelo médico ou pela equipe profissional que acompanha o seu consumidor. A segunda causa de reclamação que eu elenquei é a negativa de cobertura em razão do cancelamento ou a suspensão do contrato de plano de saúde sem uma prévia notificação do consumidor. A Lei dos Planos de Saúde permite o cancelamento ou a suspensão do contrato em apenas 2 hipóteses. A primeira é em razão de fraude constatada, e a segunda é em razão do não pagamento das mensalidades em um prazo superior a 60 dias, consecutivos ou não, nos últimos 12 meses de vigência do contrato. Fora essas 2 possibilidades, a lei proíbe qualquer outro motivo para a rescisão ou a suspensão do plano de saúde, como por exemplo quando o plano de saúde não mais tem interesse em permanecer com determinada pessoa como seu cliente. E mais, na hipótese em que a lei possibilita o cancelamento ou a suspensão do plano de saúde por falta de pagamento superior a 60 dias, a própria lei determina que o plano de saúde tem o dever de notificar o consumidor até o 50º dia do inadimplemento, sob pena daquele cancelamento ou suspensão do plano se tornar ilegal. Outra causa elencada como um dos motivos de maiores reclamações entre os planos de saúde é a negativa de cobertura por alegação de doença pré-existente. É comum no ato da contratação o consumidor preencher uma proposta de adesão ao plano de saúde, onde ele deve indicar as doenças pré-existentes dele e dos seus beneficiários. Com base nesse formulário, é que muitos planos de saúde buscam se eximir da responsabilidade de realizar a cobertura de determinado procedimento ou medicamento, alegando que no ato da contratação o consumidor não descreveu que havia doenças pré-existentes. Porém, o Superior Tribunal de Justiça editou uma súmula que traz 2 condicionantes para que o plano de saúde possa se utilizar deste argumento. A primeira
é que o plano de saúde prove que o consumidor agiu de má fé ao omitir a informação. E o segundo é que o plano de saúde tenha realizado exames prévios à própria contratação. Ou seja, ainda que o consumidor não tenha declarado eventual doença pré-existente, o plano de saúde ele não pode se negar a realizar a cobertura de determinado procedimento se ele mesmo não se precaveu em realizar exames médicos admissionais ao momento do preenchimento da proposta de adesão ao plano. Por fim, se você se deparar com qualquer situação de negativa do plano de saúde, saiba que o plano é obrigado a formalizar essa negativa em até 24 horas a contar da solicitação do consumidor, conforme a Resolução Normativa 395 de 2016 da própria ANS. Com essa formalização em mãos, não havendo uma justificativa plausível para a negativa, o consumidor pode realizar uma denúncia ou uma reclamação diretamente no site da ANS. E se ficar evidente algum tipo de lesão aos direitos do consumidor, pode procurar um advogado especialista na área para defender os seus direitos, inclusive pleiteando algum tipo de compensação financeira por eventual dano moral sofrido. É isso, obrigado por ficar comigo até o final desse vídeo e nos vemos no próximo.